Discurso apostólico. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes a autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno, e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos dos homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Por causa de mim, sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não existe discípulo acima do mestre, nem servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo tornar-se como um mestre. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda? No entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo como justo, receberá recompensa de justo. E quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Entrando num barco, Jesus atravessou o lago e chegou à sua cidade. Trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: Tem confiança, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas pensaram consigo: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações?
O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Então disse ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. As multidões glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava à mesa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com ele e seus discípulos. Os fariseus perguntaram por que ele comia com pecadores. Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vieram então os discípulos de João perguntar sobre o jejum. Jesus respondeu que dias viriam em que o noivo lhes seria tirado, e então jejuariam. Disse também que vinho novo deve ser colocado em odres novos. Enquanto falava, um chefe aproximou-se e disse que sua filha havia morrido. Jesus foi com ele. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia tocou a orla de sua veste e foi curada. Jesus disse, ânimo, tua fé te salvou. Depois entrou na casa do chefe, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Partindo dali, 2 cegos o seguiram clamando por misericórdia. Jesus tocou seus olhos e eles passaram a ver. Trouxeram-lhe também um homem mudo possesso de demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e todos ficaram admirados. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda doença e enfermidade. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Pedi ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.